Olá, meus amigos. Vamos gravar aqui um vídeo rápido sobre o enunciado 17 que eu postei nos stories do Instagram, porque me chamou muita atenção o número de pessoas que marcaram essa alternativa de maneira equivocada. Cerca de 70% das pessoas que responderam essa questão, e foram mais de 100 pessoas, cerca de 150 pessoas, mais ou menos 70% marcou a alternativa equivocada. Então vamos falar aqui rapidinho sobre a tutela da evidência. Esse é um dispositivo, é o 311 do CPC, que é cobrado com certa frequência em provas de concurso público. Então vamos tratar aqui rapidamente do enunciado que eu coloquei nos stories do Instagram. A tutela da evidência poderá ser concedida liminarmente, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Eu deixei marcado aqui, grifado liminarmente, porque para o CPC, o que significa a concessão liminar da tutela da evidência? Significa a concessão sem ouvir a parte contrária. Então, vamos lá. Vamos passar para o dispositivo 311 e fiquem com essa ideia de concessão liminar na cabeça. Vamos lá. Artigo 311 trata da tutela da evidência e ele diz aqui no caput: a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Por quê? Porque esses dois requisitos aqui são requisitos da tutela provisória de urgência. E aqui a gente está falando da evidência. E nesse ponto eu já chamo a atenção para o nome do instituto, tutela da evidência. Significa que há elementos que evidenciam o direito da parte contrária. Por isso que independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. E nos seus incisos, nós temos 4 hipóteses de concessão da tutela da evidência, sendo que o parágrafo único diz que em 2 hipóteses o juiz poderá decidir liminarmente, e aqui eu reforço, liminarmente, ou seja, sem a oitiva da parte contrária. Então, dessas 4 hipóteses de concessão de tutela da evidência, nós temos 2 que poderão ser concedidas pelo juiz, independentemente de manifestação da parte contrária. E aqui entra a confusão da questão, que os incisos 1 e 4 são os incisos em que o juiz não poderá conceder a tutela da evidência liminarmente. O inciso 1, ele fala que ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, que era o enunciado da questão. E por que está errado? Porque nessa situação o juiz não pode conceder liminarmente. Por quê? Porque aqui a gente está diante da tutela da evidência punitiva. É uma punição, é uma sanção processual a um comportamento inadequado da outra parte. Então, se houver elementos, se o juiz desconfiar que a parte está abusando do direito de defesa ou está com manifesto propósito protelatório, ele abrirá a possibilidade de a parte se manifestar sobre essa alegação de abuso de direito ou manifesto propósito protelatório, para aí sim aplicar a sanção. Por isso que ela não pode ser concedida liminarmente. Se a gente está falando novamente, parece repetitivo, mas vocês nunca mais vão errar uma questão dessa. Abuso de direito de defesa e manifesto propósito protelatório, a gente está falando de uma tutela da evidência punitiva. A parte tem que se manifestar sobre essas suspeitas. Inciso 4, que também não pode ser concedida liminarmente e também é bastante cobrado em provas, diz que quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Veja essa parte final. Aqui o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Ticiano, significa o quê? Significa que o juiz já concedeu uma possibilidade para o réu se manifestar. Por quê?
Opa, tá aqui um pouco em cima. Porque, a partir do momento que ele fala que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável, se presume que já foi dada a possibilidade para que ele se manifeste. Então, não há que se falar em decisão liminar na tutela de evidência nessa situação. Então, as outras duas possibilidades, aí sim, poderão ser concedidas liminarmente, ou seja, mais uma vez, sem a oitiva da parte contrária. E aqui ele traz, inciso 2, se as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Veja, aqui, se ficar comprovado, se os fatos ficarem comprovados com os documentos e a gente tiver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, o juiz não precisa ouvir a parte contrária para conceder a tutela da evidência. Por quê? Porque é evidente o direito alegado pela parte. Inciso 3, se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Aqui também é uma situação que é comprovada documentalmente e logo junto com os documentos iniciais. Então aqui você também não tem que ouvir a parte contrária se todos os requisitos tiverem sido preenchidos logo no início. Então, muita atenção com essa parte, com esse dispositivo, porque ele é sempre cobrado em provas. Até mais!